Boa tarde, ouvintes da Rádio Caçula FM. Estamos dando início, retomando, na verdade, o nosso Caçula Cast. Hoje, nós estamos aqui com a nossa entrevistada muito especial, a Jaqueline Santos. Então, ela é conosco hoje pela Caçula FM, no nosso podcast. Vai estar falando um pouco sobre sua trajetória enquanto musicista, e nós vamos estar falando, porque o quanto a música é importante, na vida de uma criança, na vida de um jovem e na vida do adulto também. Exato. Então nós queremos destacar essa questão da música, a musicalidade, tanto para a criança como adulto, para o idoso, quanto isso ajuda na vida do nosso cotidiano. Então hoje nós queremos ouvir quem é Jaqueline Santos. Olá, boa tarde. Meu nome é Jaqueline Santos Ribeiro. Meu nome profissional é Jaqueline Ribeiro. Eu sou uma mulher, estudada. Não, desculpa. Corta essa minha parte, tá? Pode ficar à vontade. Você é de Vitória da Conquista? Não sou. Na verdade, eu sou da cidade de Ilhéus, nascida lá. Mudei-me para Conquista com 14 anos de idade, e 10 meses. Aqui eu fiz os meus sonhados 15 anos, Quando eu nasci na cidade de Ilhéus, voltando um pouco, me criei na cidade de Itabuna, mas sempre estava naquele intercâmbio, Porque era durante a semana em Itabuna e no fim de semana estava em Ilhéus, na praia, sempre. Lembro-me bem que eu chorava para não ir para a praia, porque eu não aguentava mais. Hoje eu sinto falta. Mas é isso, eu moro aqui há pouco mais de 30 anos e, como você disse mais cedo, eu fui conquistada. Hoje eu sou conquistense de coração. Mas tem mais de 30 anos, então eu tô aqui com 38 anos em Vitória da Conquista, Então mais uma conquistada. Pronto, eu tenho 33. Que bom. E você chegou à Vitória da Conquista, você já tinha esse gosto pela música? Já estava na... Tinha, na verdade, meu pai, ele era músico não profissional, era tocador, como diz os estudiosos, Meu pai era tocador, ele tocava cavaquinho, então eu fui criada ali em roda de samba, roda de seresta, com a turma boa, músicos de diversas áreas, e era uma coisa complicada, porque assim, durante o dia eu estava em roda de samba e de seresta com meu pai, e durante a noite minha mãe me levava para a igreja. Então, minha cabeça ficou meio que assim por um bom período de tempo. E essa foi a minha influência musical, na verdade. A gente observa que a maioria das pessoas hoje adulta, que ela tem esse desenvolvimento pela música, também começou na igreja, Tem essa influência também na igreja. Mas então você tinha, na verdade, a influência musical era do seu pai? Do meu pai. Aí, quando eu me mudei para Conquista, tinha alguns amigos da igreja que tocavam na orquestra e o instrumento que era deliberado para as mulheres não era muito do meu interesse, porque eu gostava de instrumentos diversos, principalmente de cordas, Mas aí um dia veio aquele chamado para o órgão eletrônico e aí eu comecei a me dedicar a ele, mas através dos amigos, da convivência de quando a gente se reunia para tocar, comecei a pegar, o instrumento de um, de outro, e aí foi fluindo. Foi fluindo. E aí você foi se aprofundando nos estudos musical. Exato. Isso. E aí eu disse, e quando foi o início, porque eu estava olhando aqui a tua biografia, também você encantou pela literatura. Sim. Como foi essa descoberta pela literatura? Foi seu pai também que influenciou? Não. Foi a mãe? Como é que foi essa influência? Minha mãe, ela era muito noveleira e leitora, boa leitora, E aí, ela lia muito Sidney Sheldon, Agatha Christie,
aquelas novelas de revista da época, né? Dos anos 70, 80. Sabrina, Bianca. Exato, isso aí. E aí, quando minha mãe não estava, eu ia lá furtivamente no quarto dela, pegava os livros e lia também. Escondido, né? Já Escondido. E só na adolescência que eu fui contar, mas eu comecei as leituras assim, furtando os livros da minha mãe, as escondidas, para poder fazer as leituras, e me apaixonei, né? Dessa forma pela literatura. A Sabrina, a Bianca, né? Parece. Bianca. Eu li escondido, menina, botava para travesseiro, aquele medo, mas ninguém podia nem sonhar. Que eu tava lendo um livro daquele. Porque na época, um livro daquele era. Hoje, né, o pessoal, né? Era mais romantismo mesmo, as pessoas não queriam. Mas, assim, muita gente realmente despertou a leitura através, né? Porque acho que o negócio era proibido, então a gente ficava. Parece que o proibido é mais atrativo, né? Então a influência foi mais aí já foi os livros escondidos de sua mãe. Na verdade, aquele prazer que ela tinha de parar ali um bom tempo lendo, eu tinha curiosidade, que tanto ela lê, que é tão bom assim, eu também quero. Então, quando ela saía, eu pegava e aí pronto, quando eu me deparei com a história, que eu comecei a fazer a leitura, eu não via a hora que ela comprava um livro novo, né, porque aí eu queria também continuar. Isso veio para a adolescência, né, que a gente vai para o ensino médio e tem que ler bastante literatura, depois você vai tentar o vestibular, vem mais literatura clássica, contemporânea, e aí foi abrindo, né, o leque para isso. Quando você perceber essa conexão dessas leituras, né, mais assim, romântica, para a mesma literatura mesmo? Isso já foi lá nos meus 15 anos. Para 16, que deu aquele start, assim, né? A transição para a leitura. Né? Para você sair do romance, do mundo mais fantasioso, mais para a história, para o conto mais regionalista do nosso país. Essa influenciou, na verdade, quando você foi para faculdade, decidiu, né, que iria fazer faculdade, a música já estava decidido que seria, ou você falou assim, não, eu já gosto, então eu já vou para a música? A faculdade foi assim, passou N coisas pela minha cabeça, eu tentei biomedicina por 2 vezes, bati na trave, fiquei, né, ali, mas quando eu decidi fazer a faculdade de música, foi por realização pessoal, porque é uma coisa que eu tenho paixão, que eu tenho prazer, que eu tenho amor, e por que não pegar o título, já que a sociedade cobra tanto de mim? Não, teve até amigos que disseram, para que tu vai fazer faculdade? Tu não precisa. Eu falei, realmente eu não preciso, mas é um desejo pessoal, então por que não realizar se eu posso? E assim foi. E dentro do estudo acadêmico musical, eu revi, né, porque eu gosto muito da biografia de compositores, né, como Vinícius, Tom Jobim, Chico Buarque, Chiquinha Gonzaga. Eu gostava muito, Heitor Villa-Lobos, de ler a biografia deles, estudar também, né, as composições de Villa-Lobos. Então, quando eu fui para a faculdade, muito do que me foi apresentado eu já tinha visto. Então, a questão era só colocar aquilo de forma técnica, né? Sim. Porque eu vi de forma prazerosa. Então, quando você lê, faz uma leitura de forma prazerosa, ela é diferente de quando você refaz aquela leitura de forma técnica. Aí fica diferente. Igual quando você é um tocador e você faz uma faculdade de música, que você vai conhecer o mundo técnico e você se torna um músico. É diferente. Você vê, sente e toca a música de forma diferente. E nesse percurso seu, ele teve algum, assim, artista, um musical, literário, que influenciou você no sentido, assim, ele é musicista, na questão da literatura, e tá completo, eu também quero me
completar no sentido das duas, da musicalidade, da literatura, juntar os dois? Ou foi algo assim espontâneo que surgiu naturalmente em você? Assim, porque eu trabalhei as áreas de forma em separado, né? E aí, no período acadêmico, eu vi que eu podia juntar. Né? Eu poderia juntar a literatura com a música, a poesia, o poema com a música. Então, assim, quando você se debruça realmente nas composições de Tom Jobim, né? Que você vai para as composições de Caetano, de Bethânia, que você vai ali, se eu for falar, são inúmeros, Adriana Calcanhoto, Marisa Monte, você vê esse pessoal, você vê a linguagem do brasileiro, a rotina, o cotidiano, e só que eles trazem de uma forma tão influenciável que não tem como você separar, né? E eu lembro-me bem que quando eu era adolescente, algumas décadas atrás, eu fiz algumas poesias, alguns poemas, que a gente tinha uma vivência de vida totalmente diferente, né? E eu escrevi algumas poesias, alguns poemas, então quando eu me deparei com os poemas de Vinícius de Moraes, né? E tem ali também a antologia poética dele, eu falei, gente, isso aqui é um achado, isso aqui é pra vida. Então, eu falei, eu posso unir os dois, eu vou unir. E assim fiz. Jaqueline, como foi que você despertou? A musicalidade, a literatura, tá em você. Mas como foi essa ensinar? Agora eu já aprendi, agora eu preciso passar meus conhecimentos. Como foi essa transição aí de aluna e agora eu quero ensinar, eu quero passar esses conhecimentos? Eu não perguntei, você tem filhos? Não. Solteira sem filhos. Tive juízo na vida. Que me perdoe as mamães e as casadas. É brincadeira. Mas assim, não era pra ser. Eu acredito que não era para ser, porque tudo que tem que ser é. E quando não foi, é porque não era para ser. Sim, mas aí o despertar, o desejo de ensinar, passar, com essa relação com as crianças, como ela surgiu ali? Na verdade, a faculdade, quando eu fui cursar, eu já era professora de música, né? Eu já tinha minha escolinha de música, então eu queria para uma relação, uma realização pessoal e uma satisfação à sociedade. Tipo os pais que vão lá, mas você ensina há quanto tempo? Fica aquela pergunta, o que você toca? Quem já estudou com você? Então assim, para ter aquele certificadozinho na parede, né? Aquele álbum com pessoas que já passaram por ali, hoje já estão aí com fama ou não. Então, para ter aquela satisfação, mas assim, eu comecei a ensinar música com, salvo erro, 19 anos. 19 anos de idade eu comecei a ensinar. Você começou a ensinar a música. E qual a relação que você fez aí, assim, a questão da neurociência? Como você trabalhar essa questão da neurociência e a música? O que me levou a fazer a pós em neurociência musical foi a vivência com os alunos. Né? Tinha mães que chegavam e falavam assim, eu quero colocar meu filho na aula de música porque ele é muito introvertido, ele não conversa, ele não interage, até com a gente dentro de casa é complicado. Eu quero pôr minha filha porque ela não é muito de se misturar, de falar, é muito tímida. E leva a criança ou adolescente e fala, a professora está perguntando. E aí o primeiro momento você deixa a família falar, você deixa né, aquele aluno chegante ficar à vontade, mas aí a gente começa o trabalho a partir da primeira aula, né? Aí onde que eu chego, eu pergunto, faço aquela anamnese do que você gosta, qual o gênero musical que você curte, qual o gênero de cinema que você gosta, como é que é, seus amigos, e aí vai indo aquele trabalho de anamnese da vida social e familiar, de forma que eles chegam num dado momento que as mães chegam para mim e falam assim, o que você fez com meu filho? Eu falo, como assim? Que agora
só fala em você, porque Jaque disse isso, porque Jaque disse aquilo, porque Jaque faz assim. E lá em casa agora eu tenho que falar assim, ô filho, para um pouquinho que a gente tá tentando conversar. Então assim, quando chegou nesse ponto, eu falei, eu já sei qual é a pós que eu quero fazer, né? Eu quero fazer a pós em neurociência, né? E aí uma coisa maravilhosa, porque assim, do ano passado para cá, também eu peguei alunos com TDAH, né, aluno com autismo. Então, eu já tinha experiência acadêmica para isso, não é verdade? Mas aí fui para a prática, porque uma coisa é você estudar, eu tenho vivência com alunos especiais, mas que não eram meus, que eu ia lá, fazia o trabalho social e voltava para casa, tranquila. Mas hoje, quando os alunos são meus, é diferente. Eu procuro ver uma dinâmica associativa, uma técnica, uma coisa mais específica para aquele aluno. E os resultados, esse dia eu estava vendo, tem que é problema mesmo de TDAH, né, e a mãe falando quanto a música, né, ajudou, né, quanto ele adora a música, né, no início ele não se envolvia, e a música acabou trazendo, né, essa relação, essa interação com a própria família, né, e aí você colocou aqui essa questão que você multifacetada, no seu currículo aqui, educadora musical, promotora de eventos, musicista, né, e várias atividades. Como que você consegue interlaçar e se realmente ali essa é gratificante? Como é que é essa relação, assim, ou você tem uma dessas que você faz assim, não, essa aqui é porque me dá retorno financeiro, né? Esse aqui eu faço por amor. Como é que é essa relação? A música em si, ela tá nas duas questões, pelo retorno financeiro e pela paixão, né? Pela paixão, é uma coisa que, nossa, eu não sei nem me expressar, eu sou muito apaixonada por música, então se eu vou falar, a gente vai ficar aqui horas. Se a profissão, né, já é a paixão, não é trabalho, aí já é lazer. Já é lazer, verdade. Minha irmã fala assim, não, ela toca todo dia, eu não aguento, não tem um dia que não toca. Aí eu falo, não é todo dia, não, é todo dia que eu tô em casa você tá tocando. Então é uma coisa mais por prazer, eu toco 2, 3, 4 horas por dia e nem percebo. É uma coisa que eu faço mesmo por prazer. Por prazer, então. As demais profissões, o que acontece? Quando eu entrei na área de saúde, que eu fui técnica de enfermagem, só porque a gente não volta à formação, né? Mas assim, eu atuei 2 anos na área e eu tinha aquele sonho de fazer a diferença. Todo mundo que entra numa área profissional, ele entra porque ele quer fazer a diferença. Só que o que a gente não conta é com os pedregais no caminho, né, com pessoas que não têm a mesma índole que você, que não têm o mesmo pensamento que você, que não têm o mesmo humanismo que você. Então, eu posso dizer que eu desisti da saúde por conta de um profissional médico da área de saúde, né, não vou dar nome aos bois, como se diz no popular, mas assim, aconteceu um fato de um paciente que foi cirurgiado. E ele ficou no meu plantão, ele foi cirurgiado naquela tarde, e aí ele passou muito mal no meu plantão durante a noite, e aí tinha um determinado médico de plantão na emergência, e aquele paciente veio a entrar na escala de Glasgow no nível 8, então, como eu estava no setor, eu precisava buscar um socorro para aquele paciente. Então, por várias vezes eu fui importuná-lo no descanso, na madrugada. Ele chegou a discutir comigo que eu tinha que deixar, que ele ia morrer de qualquer jeito, que importa. Aquilo foi uma flechada tão grande no meu coração. Eu falei, mas eu não me formei para isso, né? E aquilo foi uma decepção. Eu posso dizer que eu senti como se realmente eu tivesse levado uma punhalada no peito. Mas eu disse para ele, eu sou técnica em enfermagem, eu estou lutando por esse paciente, você que é médico, que fez um juramento de vida. Você está me dizendo para deixar ele morrer, mas ele não morreu ainda.
Então eu não vou desistir. Enquanto existir um fôlego de vida, tem que ter esperança. Enquanto ele respirar, eu vou estar lutando por ele. E ali nós lutamos a noite toda. Eu revezava com minha colega de setor aquela noite, e nós ficamos ambuzando ele a noite toda, eu e ela, e o dia amanheceu, nós entregamos o plantão com ele vivo. Né? Com ele vivo. Passou, a nossa escala era 12/36. Quando eu voltei, eu lembro-me bem que passei pela porta da enfermaria e ouvi alguém dizer, é ela. Eu falei, ixi, é problema. Fui pro posto, recebi o plantão e tal. Aí depois alguém chegou e me chamou para ir lá na enfermaria, eu fui. E aí a gente acha que paciente, quando ele está em estado muito álgico, grave, ele não ouve, mas ele ouve. E aí quando eu entrei, cumprimentei, né, a enfermaria, aí falei, o senhor me chamou, ele disse, é ela. Eu falei, sou eu? Aí eu falei assim, você tá bem melhor, né, que bom, graças a Deus. Ele disse assim, é ela, é por causa dela que eu tô vivo. Se dependesse do médico, eu tinha morrido. Aquilo foi a satisfação do meu esforço, porque aquela noite nós trabalhamos muito para mantê-lo vivo. Deixamos ele com vida. E eu saí achando que quando eu voltasse eu não encontraria com vida, né? Ele estava em período ainda de recuperação e eu falei com ele, não, eu fiz a minha obrigação. Ele disse não, porque quando eu tive essa discussão com o médico lá na sala do descanso dos médicos. E quando ele veio, que eu chamei novamente, lá pelas 4 da manhã, ele discutiu comigo na beira da cama do paciente. Eu já lhe disse para deixar para lá. Ele não tem chance. Você vai perder seu tempo de cuidar de outro paciente. E o paciente ouvindo aqui? E ele ouviu. Nossa. Mesmo no nível 8 de Glasgow, ele ouviu. E ele disse, você lutou por mim, eu ouvi. O que eu podia dizer? Que ele estava enganado? Não. Então, assim, quando venceu meu contrato, eu fui desligada. E aproveitando que eu fui desligada, eu desisti da saúde. Dessa forma, eu entrei e saí da saúde. Você saiu da saúde. Passei pela segurança, como fiscal de prevenção de perdas de uma multinacional aqui em Conquista bem antiga. Na época, o Marte, né? Passei pela Marte, Adventure e até chegar no Big, no Carrefour, passei por tudo isso aí, né? Foram 14 anos de contrato. E aí entrei nessa área porque eu estava desempregada na época e alguém me disse assim, olha, tá tendo seleção lá no Bom Preço, você não quer fazer? Eu falei, pra quê? É segurança. Eu falei, como segurança? Minha área é música e saúde, como é que eu vou entrar na segurança? Não tenho nem ideia pra onde que vai. Não, mas não é segurança de ficar com arma e ficar lá e tal, não. É fiscal de alguma coisa. Eu falei, tá bom, vou fazer a seleção. Fiz a seleção das 20 pessoas no dia. Eu fui selecionada, foram 2 selecionados, eu fui selecionada aquele dia e trabalhei na empresa por 14 anos, assim eu entrei na segurança. Ali dentro da área de fiscal de prevenção de perdas, a gente tem vários setores, né, dos quais eu passei por 3 setores na verdade, e por último, nos últimos anos, eu trabalhei no monitoramento, na central de monitoramento. Multifacetadas mesmo. Muito, mas assim, você como técnica de enfermagem fez especialização na área de neurociência, então, e a música, você trabalha na questão, fazendo essa ligação toda, a saúde, tudo, na questão da saúde mental? Sim. Eu tive uma aluna, assim, se a gente for contar histórias de alunos, eu tenho muitas histórias incríveis. Eu tinha uma aluna que ela, por exemplo, na época que eu estudei, o órgão eletrônico, em específico, eu estudava com uma instrutora que ela morava na zona rural. Aí você me pergunta, mas aqui em Conquista não tinha instrutora? Tinha. Mas a que eu estudei foi embora para São Paulo e eu disse para minha mãe, não vou mais estudar órgão,
Eu não queria mesmo, era você que queria que eu estudasse, meu negócio é violão. Aproveitei da oportunidade, ela disse, não, você vai estudar sim. Ela insistiu, achou essa moça na época na zona rural, nos apresentou e eu passei a frequentar a casa dela nos finais de semana para estudar. A zona rural, 20 anos atrás, 25 anos atrás, você sabe da dificuldade de transporte. Hoje é uma maravilha, mas naquela época não tinha. Então o que acontece? Eu descia na BR-116 e andava 5 quilômetros quase a pé, quando eu perdi o ônibus. Para ir para estudar o órgão eletrônico aqui no povoado de São Sebastião. Então, se eu perdesse o ônibus de meio-dia, que saía ali do centro, eu tinha que descer na BR-116 e andar 5 quilômetros a pé, de estrada de chão. Sei bem o que é isso. De estrada de chão. Então, assim, é ter muita vontade de aprender. De aprender, né? Ou ser muito cobrada também por esse aprendizado, né? Mas com isso eu fiz amizades, ganhei uma família adotiva maravilhosa, né? Que eu passei a chamar de pai, de mãe, de irmãos, e nós temos essa vivência familiar até hoje. Através da música que eu fui estudar com ela, nos tornamos família. Ela me formou no órgão eletrônico, hoje eu ensino e ela parou, né? Por motivos pessoais ela parou. Então, assim, eu sou fruto do esforço dela na música, né? Então, assim, quando eu falo de histórias, eu tive uma aluna que ela já vinha, assim, de anos de estudo com outras instrutoras. E aí, quando ela chegou para mim, ela tinha que fazer uma viagem de 172 quilômetros para estudar comigo. Ela mora em outra cidade de 86 quilômetros, então você conta os 86 para vir, os 86 para voltar. Ela levantava às 4h30 da manhã e saía de casa às 5h30 da manhã. Só o erro era isso. E aí ela fazia essa viagem uma vez por semana, meu horário de aula uma vez por semana. Então, às vezes ela chegava com sono, cansada, angustiada, desanimada, porque assim, a vida do estudante não é fácil, né? E da estudante que é mãe de família, que é aquela pessoa que tudo funciona em torno dela. Então, para ela sair, para vir estudar comigo, ela tinha que deixar a casa arrumada, a comida pronta, a farda das crianças pronta, deixar tudo, olha filho, chegou a hora, você toma seu banho, vai para a escola, blá, blá, blá. Então, eu passei muita coisa para estudar. Então, quando eu recebo alunos nesse nível de vivência, de vida difícil, você se coloca, eu lembro do meu passado, sua história, e me coloco na posição da pessoa e vou dar o amparo que ele precisa. Então, você pega uma pessoa dessa, com a história de vida difícil, com a mente fechada, para transformá-la em um músico. O que você faz? Você pede ajuda para Deus, porque tu não é Deus, tem que pedir ajuda para Deus. Então tem dia que a pessoa chega animada, tem dia que a pessoa chega com sono, tem dia que a pessoa chega cansado. Tem dia que chega e fala, eu não aguento mais, eu vou desistir. Então, por exemplo, dentro do estudo de órgão eletrônico, ele é muito complicado, ele tem várias partes técnicas complexas. Na época dela era bem mais difícil do que hoje. Então, o que acontece? Tinha um tópico em si que ela tinha muita dificuldade, não evoluía, a mente não abria, não tinha jeito. E aí eu falei com ela, quando as coisas na sua vida fecham assim, tudo, o que você faz? Eu peço socorro para Deus. Eu falei, então vamos pedir. Perfeito. Você pede como? Você implora, você ora, você canta. Eu boto meu joelho no chão e vou conversando com Deus. Daqui a pouco eu choro, daqui a pouco alivio, eu levanto. Eu falei, então vamos fazer isso? Agora. Então, teve aulas que eu tive que não dar aula. Teve aula que eu fui psicóloga. Teve aula que eu fui assistente religiosa. Teve aula que eu fui psiquiatra. Teve aula que eu fui terapeuta, teve aula que eu fui massagista.
O aluno estava tão tenso, eu falei, calma, vamos respirar, deixa eu fazer uma massagem aqui em você permite? Pode. Quando eu toquei, nossa, cada ponto terrível de tensão. Então, primeiro eu fui fazer uma massagem. Então, tudo isso antes de fazer a pós em neurociência. Então, quando eu decidi fazer, porque eu já tinha passado pela experiência com os meus alunos. Então, ser professor é ser... Eu acho que... Você foi se descobrindo no percurso da música, do trabalho, você foi descobrindo outros gostos, outros desejos. Exato. Aí chegou a neurociência. Ô, Jaqueline. Não, pode chamar de Jaque, fica à vontade. Quando você contou essas histórias, aí minha mente aqui, né, viajou também no início da minha vida profissional e tudo. E aí nós já falamos aqui um pouco da neurociência, né, da técnica de enfermagem, falamos da musicista, né, e a questão mesmo que eu queria... E depois, como chegou a questão do podcast, a apresentação, a entrevista, como chegou essa questão que você é aqui, que você é apresentadora também de podcast, né? Então, ela também é entrevistadora. Hoje eu estou fazendo um papel de entrevistadora aqui, né, no Caçula Cast, mas eu vi aqui também que você é entrevistadora de podcast. Como é o nome do podcast? Como é que começou? O podcast chama-se Pod Passagem e ele foi pensado, na verdade, no ano de 2010. Olha só como é que é o cinema. Eu sou apaixonada. O cinema, a literatura, a música, a arte, tá tudo interligado. Um dia assistindo um episódio, por acaso, um episódio de uma série americana, tinha lá uma moça e ela parou no meio de um café, colocou o celular não, uma câmera na época, e aí ela foi entrevistar a amiga, que era artista plástica. Aí eu achei aquilo interessante em 2010, né? Eu falei, nossa, isso é inovador. Eu quero fazer isso, porque eu gosto de conversar, porque eu gosto de falar de arte, porque eu gosto de estar envolvida com os meus amigos. Então, por que não deixar as pessoas contar a sua história? E aí eu vi aquilo ali, só que aí, nesse período, tinha 5 anos que eu tinha sofrido um acidente, então assim, como eu tenho umas sequelas físicas, eu passava muito período acamada. E eu passei a acompanhar aquela série e continuei achando que eu deveria criar um podcast. Né? E assim surgiu o podcast. E esse podcast ele é específico para profissionais de toda e qualquer área que queira divulgar o seu trabalho, que queira falar da sua vivência, experiência profissional. Nas artes ou... No geral. No geral. Mas especificamente para cultura e saúde. Né? Mas é no geral. Porque assim, como o meu meio é esse, os convidados... Acaba sendo influenciando os convidados. Exatamente, não tem como. Mas é um podcast social aberto, quer participar, entre em contato e a gente marca. Então essa questão mesmo da cultura, ela tá bem enraizada, bem... Eu tava observando aqui, nos nossos ouvintes aqui do YouTube, ela tá... A paixão é tão grande que a bolsa dela, né, é um violino, não é isso? É isso. Bem chique, me apaixonei. Desde a hora que ela chegou, eu tô esperando, será que tem um documento, tem um instrumento aqui e tal? Não, é a bolsa dela, você vê a paixão dela pela música, né, a musicalidade, a questão é que até daqui a pouco ela vai estar tocando uma musiquinha aqui para nós também, os nossos ouvintes aqui da Rádio Caçula e do nosso podcast. Ô, Jaqueline, pronto. Como que você, nós falando da musicalidade, mas nós também eu conheci, né, e me encantei pela questão do seu projeto literário. Né? Isso. Você mora no bairro Covema, em Vitória da Conquista, que ela é conquistada, né, no bairro Covema. O seu projeto, né, cultural, que fala que é um projeto cultural, sim, né, e da literatura,
como a questão do projeto. Fala um pouco desse projeto, né? Quais são as dificuldades que você enfrenta, né, para colocar em prática, e a quem você atende, né? Qual o objetivo do atendimento na comunidade? Sim. O projeto ele foi pensado, idealizado e criado em outubro do ano passado, né? Um colega meu falou assim, já que vai ter o edital da PNAB, por que você não cria um projeto para concorrer? Aí ele falou assim, pode ser o de música mesmo. Aí eu falei, não, mas eu já tenho tanto envolvimento na música, eu quero fazer uma coisa diferente. Uma coisa que o mundo está precisando e por mais que alguns percebam, a maioria ainda não percebeu, né? Que é tirar as crianças, os adolescentes, os adultos e até os idosos da tela, um pouco. Eu vou criar um projeto literário. E aí eu pensei na biblioteca comunitária, né? Criei esse projeto para concorrer ao edital. Infelizmente não passei, bati na trave, fiquei na suplência. Não ganhei a verba que precisava, porque se assim tivesse ganhado, ela já estaria a todo vapor em funcionamento. Como eu não ganhei a verba, e eu tenho assim um pouco de conhecimento com professores, artistas, né, pessoas que gostam de ler bastante, eu parti para os amigos. Eu falei, olha, eu criei um projeto assim, período tal, não ganhei a verba, mas eu não vou desistir. Eu quero realizar esse projeto, preciso da sua ajuda. Como? Eu quero doação de livro, móvel, mão de obra, o que puder, e um local. E agora? Vai ser onde? Eu falei, acho que eu vou fazer na minha escola. Mas o apartamento lá é muito pequeno, então não dava para mim fazer uma sala de leitura ali. Aí ficou aquele debate, aquele embate. Então eu lembrei da associação do bairro. Falei, mas peraí, esse bairro tem associação? Funciona alguma coisa lá? Como é que é? Procurei o presidente da associação do bairro, conversei com ele, levei o projeto, mostrei, expliquei qual era a finalidade, que o projeto em si é da biblioteca comunitária, porém, em segundo plano, eu quero transformá-la em um ponto de cultura também, para poder apresentar àquela comunidade mais carente as artes. Você já se candidatou no ponto de cultura? Não me candidatei no ponto de cultura. É interessante, o ponto de cultura, se você entra lá no site do Mapa da Cultura, né, aí você se inscreve como ponto de cultura. Né? Depois eu vou passar para vocês algumas dicas sobre isso, tá? Pronto, excelente. E daí, concluindo, ele me liberou 2 salas, né? No piso superior que estavam desocupadas, mas assim, aquele prédio é antigo, né? E aquele bairro tem poucos anos que foi asfaltado, então assim, aquele laranja do pó, das ruas de chão, pregou tudo nas paredes, né? Então, quando eu vi aquilo ali, eu falei, caramba, é muita coragem, mas pelo menos é uma área grande que eu posso desenvolver as 2 coisas ao mesmo tempo. Eu posso deixar que é uma sala maior e uma menor. Eu posso deixar a maior para a sala de leitura e a menor para a parte plural, né? A sala plural, que a gente vai trabalhar as artes, a saúde e a educação também, né? Porque eu tenho uma equipe que eu trabalho também pelo social, que é do projeto Amparo e Vida, né, que é realização do Charles, e a gente tem uma equipe multidisciplinar que a gente trabalha, então fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo. Isso tudo lá dentro da associação? Não, essa é minha equipe social, a parte de outro projeto que eu quero levar para dentro da associação na biblioteca. Mas nesse momento, por exemplo, a gente, né, conversou muito sobre essa questão do projeto. O que vocês estão precisando lá? Quem sabe tem algum empresário vindo, né, e falou assim, não, eu quero patrocinar esse projeto, né? O que vocês, no caso desse momento, assim, seria interessante se alguém, né,
pudesse ajudar o projeto lá do Covema. Isso, o meu apelo hoje, porque assim, eu ganhei o espaço, mas o espaço precisa de reforma, né? Essa reforma, o que eu preciso? Eu preciso de tinta, né? Eu fui numa casa de material de construção, porque eu sou assim, eu sou cara lavada, eu pra mim eu depois peço. Depois você mostrou que era tímida. eu sou tímida pra mim, no pessoal, mas se for pro próximo, eu sou bem expressiva, expansiva também. Então assim, eu peço mesmo. Eu passava na porta da marcenaria, tava aberta, e como eu não tenho prateleira, eu chegava e falava assim, olha, eu tô precisando de umas pranchas, você não tem aí uma que não te serve, mas que serve pro meu projeto? O meu projeto é uma biblioteca comunitária, explicava direitinho, e eu ganhava as pranchas. Então, hoje o que eu consegui montar lá foi montado eu batendo de porta em porta. O que eu consegui doações de livros, bastante. Eu quero agradecer aqui ao Lar da Misericórdia, que me doou mais de 300 livros, agradeço imensamente, né? A Biblioteca Municipal José de Sá Nunes também me doou mais de 200 livros, também quero agradecer, porque antes de pedir é bom a gente agradecer, né? Quero agradecer aqui também o material de construção Casa Bela, que me cedeu fechaduras, porque as portas lá foram arrombadas um período atrás e estava lá aberto, né? Então, assim, eu ganhei as fechaduras da Casa Bela, umas tintas, mas essa tinta que eu ganhei, ela não pode ser pintada no interior da sala, porque a cor não condiz, né? Então, assim, mas de qualquer sorte eu agradeço. Ganhei também de um outro material de construção, que eu esqueci o nome agora, me perdoe, que é da comunidade As Mãos Francesas, que eu consegui colocar aquelas pranchas da marcenaria no local e consegui fazer uma montagem inicial, né? Mas o que eu preciso de tinta, preciso de mão de obra. Se tiver aí alguém de tinta loja branca, de material de construção, Zé doar tinta para o projeto de leitura, né, da biblioteca comunitária, né? A Jaqueline está precisando, aceita, é um trabalho lindo, né? Isso, e os móveis também. E móveis também. Porque assim, eu tenho um acervo. Alguém falou pra mim assim, mas é tão difícil hoje com a internet, ninguém mais compra livro, tem livros. Eu falei, compra sim, porque se eu vou na livraria, eu não saio com menos de 3 livros. Eu sou a louca da compra dos livros. Então, assim, em dezembro, eu comprei 27 livros. Me pergunte, já leu todos? Não, eu não tenho tempo, mas eu os comprei, tá na minha lista, eu compro. Então, assim, sempre tem aquele livro, e você que tem aquele livro lá encaixotado, engavetado, escanteado em algum lugar, traga pra gente, nos doe. E nessa conversa com os amigos, eu consegui chegar num acervo com mais de 700 livros hoje. Então, assim, eu tenho esses 700 livros, mas eu não tenho as prateleiras. Eu fiz um ajuste com as pranchas que eu ganhei, então eu gostaria muito, se você tem aquela prateleira encostada lá, que não te serve, mas pra gente vai ser muito útil, nos doe prateleira, cadeira, mesa, para a gente receber a comunidade, porque o nosso projeto é tirar as crianças, os adolescentes e quem mais esteja ali muito focado em telas e trazer para os livros, para a literatura, porque é um mundo que você vai se encantar. Como é que eu cheguei no nível de formação que eu tenho hoje? Pela leitura. A leitura curiosa dos livros da minha mãe me levou às leituras clássicas do ensino médio, que me levou às leituras contemporâneas da faculdade, entendeu? Que me levou às leituras técnicas das pós. Então, assim, e por que não compartilhar? Por que não induzir as pessoas a um bem tão especial? Né? Por que só se preocupar com aquilo que está na tela, vida que não são reais? Na maioria das vezes, não posso dizer 100%, mas assim, eu acho que o que está aqui, o que é tátil, livro para mim, ele tem que ser tátil, eu tenho que sentir o cheiro das folhas, esse é o encanto. Eu estava vendo aqui essa questão, você falando essa questão da paixão mesmo, né? Mas assim, a dificuldade de você fazer uma obra social,
né? Sim. Das pessoas, assim, acreditarem mesmo, investir na obra social. Porque a obra social, a gente tem que buscar que são várias mãos, né? Que você sozinha, você não tem, né, condição de fazer. E é o que nós estamos fazendo aqui. Eu sou empresário, aqueles que, né, que sente o desejo de ajudar, mas não sabe como. Tá vendo aí? E onde? Onde, né? O projeto dela é lindo ali no bairro Curvema. Né, cadeiras, mesa, prateleira, tinta, quem sabe aí, né? E aí depois você vai passar, né, o seu Instagram, seu contato para você pra gente. Já temos um Instagram da biblioteca. Já tem o Instagram da biblioteca, pronto. Então vamos colocar lá pra gente estar seguindo. Mas, Jaqueline, e diante dessas dificuldades que você encontra, né, o que você, né, gostaria de ainda, várias profissões, o que você ainda fala assim, eu ainda quero fazer isso, eu ainda quero estudar isso, eu ainda quero buscar isso, né? Você o trabalho social está ali em todo vapor, né? A biblioteca, que é algo que está vindo ali, que está fazendo, começou em 2024, mas está começando a criar corpo agora, né? Mas ainda o que ainda está na sua cabeça que você fala assim, eu ainda vou correr atrás desse sonho aqui? Bom, o meu sonho de estudo ainda é fazer um mestrado em música no berço da música, que é a Europa, né? Então, pensou muito bem, é isso aí, né? Eu acho assim, eu já fiz muita coisa, já vivi muita coisa, mas aí alguém fala assim, mas pelo amor de Deus, você já tem 3 faculdades de música, pra quê? Eu falei, realização pessoal é sonho, sonho a gente não discute. Isso. Ou você realiza, ou você se conforma que ele não vai se realizar. Então assim, eu tenho esse sonho, já iniciei curso de idiomas e parei por 2 vezes, agora eu tornei a entrar o ano passado, porque como que eu vou fazer um mestrado no berço da música sem falar o idioma, né, básico? Então, a minha parte eu tô fazendo. A propósito, né, quiser patrocinar, quem quiser patrocinar, os estudos, estamos abertos aqui a doações. Trabalho com social, pelo social, mas não se sustenta sem o financeiro. Sem o financeiro, porque a gente precisa, né, do financeiro. Jaque, qual conselho que você daria, né, para quem está começando a música agora? Que tem, nós vamos tocar o violão aqui aí. Conselho que eu daria, não desista. Por mais difícil que seja, que esteja, não desista. Porque teve um período da minha vida, vou falar rapidamente, que eu estava tetraplégica e eu me vi sem poder cantar, sem poder tocar, sem poder me mover. Eu só piscava os olhos e tinha que esperar alguém lembrar que eu tinha sede, alguém lembrar que precisava trocar minha fralda, alguém lembrar que eu tinha fome, e esperar a pessoa colocar o canudo aqui na minha boca e esperar eu ter a força de sugar aquele alimento. Então, nesse período, principalmente, a dor maior não era a dor física, era a dor de eu não poder pegar um instrumento e tocar. Porque o instrumento, a música para mim é um remédio. Eu mencionei aqui antes da gente começar a gravar, que a música para mim foi alavanca nesse período. E hoje ela é leme, porque ela é quem me guia, né? Eu gosto de vários gêneros musicais, o blues, soul blues, o jazz, o fado, amo um fado português, a música clássica, a música popular brasileira de raiz, né, o sertanejo de raiz, né, que eu aprendi lá com meu pai. Então, assim, a música, ela é vida, ela é, eu digo que é a substância da alma, né? Então, assim, não desista, porque lá na frente vai ter um dia que você vai estar triste, você vai pegar seu instrumento, vai tocar e você mesmo vai se alegrar. A música é aquele consolo, autoconsolo,
eu posso dizer. Quantas vezes eu estava debilitada, eu não tinha condições de tocar, chegavam os meus amigos e insistiam para me tocar. Certa feita eu já estava paraplégica, eu já movimentava um pouco os braços. Eles me encostaram na frente do meu órgão e disseram: toca numa virada de ano. E eu disse: eu não tenho condições, toca, tenta. E eu consegui dedilhar naquele órgão e eu chorava, porque assim eu estava com saudade do som do meu instrumento, de tocar. Então foi especial para mim, foi muito especial para mim. Então eu tenho amigos maravilhosos. Eu acho que depois da música são os meus amigos que são importantes para mim. Jaqueline, o papo tá tão gostoso, né? Eu acho que a gente vai ter que fazer depois outro momento para a gente conversar mais sobre a questão da música. Mas para encerrar, os nossos ouvintes, né, do Caçula Cash e os nossos ouvintes da Rádio Caçula FM, né, nós queríamos ver você agora tocar uma musiquinha aí pra gente, né, agraciar os ouvidos de quem tá nos ouvindo ali pela Rádio Caçula e também no nosso podcast. Qual é a música? Pronto, tem uma música que eu acho bem interessante, que é Esquadro, né, de Adriana Calcanhoto, onde ela fala muito assim da nossa convivência com o mundo e com nós mesmos, né? Então eu acho que essa letra ela tem muito a ver com a atualidade ainda. É uma música do álbum de 2000 e pouco, não me lembro exatamente aqui, mas que para mim ela tem sua essência até hoje. Então, Esquadros. Vamos lá. Ouvindo aí os nossos ouvintes da Rádio Caçula, né? Jaqueline tocando Esquadros de Adriana Calcanhoto. Eu ando pelo mundo prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muito atenção no que meu irmão ouve. É como uma segunda pele, um calo numa casca, uma cápsula protetora. Ah, eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome dos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, eu vejo tudo enquadrado. Remoto control. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde? Transita entre dois lados, de um lado eu gosto de opostos. Exponho meu modo e mostro. Eu canto para quem? Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela. Quem é ela, eu vejo tudo enquadrado. Remoto control. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome dos meninos que têm fome. Eu ando pelo mundo e meus amigos, cadê minha alegria, meu cansaço, meu amor? Cadê você? Eu acordei e não vi ninguém ao lado. Pela janela do
janela. Quem é ela, eu vejo tudo enquadrado. Parabéns, amei. O ouvido sentiu ali mesmo a segurança, né? Você ouvindo. Jaque, perfeito. Agora eu queria que você colocasse aí suas redes sociais, como é que faz para poder entrar em contato, lavar. Você faz música ao vivo, assim, eventos? Muito raro. Muito raro, tem que ser assim. Eu não sou muito de me expor ao público. Eu sou muito intimista com relação a isso, mas assim, às vezes eu faço alguns shows particulares para alguns amigos que não tem como dizer não, aí eu faço essa parte, mas assim, não sou dada a público grande. Mas aí as suas redes sociais para... Pronto, entre em contato conosco, siga, compartilhe, curta bastante. Nós temos o Pod Passagem, POD mudo, passagem tudo junto, né? Nós temos também o Saber.biblioteca, que é do projeto da Biblioteca Comunitária, e tem também o meu particular, que é Jaqueline Ribeiro, né? É isso. Também quiser entrar em contato com a gente pelo telefone 779-8128-3737. Aí você fala diretamente comigo, quiser fazer aquela doação que estamos precisando, quiser visitar os nossos espaços, também estamos disponíveis. Gente, Jaqueline Ribeiro, né, musicista, atividade professora, tanta multifacetada. Então, gente, parabéns, Jaqueline, né, não quero perder o contato com você, gostei muito, quem sabe a gente vai fazer outro momento. Pronto. E assim nós encerramos o nosso podcast de hoje, aos nossos ouvintes da Rádio Caçula, né, um momento assim, ímpar, né, para os nossos ouvintes. Então, espero que vocês tenham gostado. E assim nós encerramos o nosso podcast de hoje, né? E fica até o próximo. E quem sabe nós trazemos Jaqueline aqui de novo para ela tocar, porque amei. Beijo, tchau, e boa tarde a todos e até o próximo podcast.